Oi, gente. Hoje vocês vão ter a aula final do curso de investigação de surto da PROEP. O 10º passo, de comunicar os resultados, vai ser feito por duas pessoas muito especiais para a nossa rede. A Érica Rosseto, que foi presidente da PROEP, e a Sara Ferraz, a atual presidente. Ambas têm uma experiência gigante nesse assunto e principalmente em saúde internacional. Vão poder trazer muitos exemplos para vocês. A Érica Rosseto, ela é epidemiologista de campo, graduada do EPSUS, da mesma turma que eu. Já atuou em investigações de surto em quase todos os estados brasileiros, em 7 missões internacionais e atualmente é consultora apoiando a equipe de investigação de surto do governo de Moçambique. Já a Sara Ferraz é graduada pelo nível intermediário do Programa de Epidemiologia de Campo do Instituto Nacional de Saúde da Colômbia e já atuou em missões e treinamentos de resposta à emergência da saúde pública em vários países da África, como Angola, Moçambique, Ruanda, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e no Chile também. Então, acho que elas vão ter muita experiência para compartilhar com vocês. Espero que vocês aproveitem e transformem isso numa estratégia para que vocês também possam comunicar bem as investigações que vocês realizam nas suas cidades, nos seus países. Um abraço. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos com o último passo da nossa série de 10 passos e nós vamos falar sobre comunicar os resultados. Hoje nós temos uma convidada especial, nós vamos fazer uma dobradinha nessa aula. Para quem não conhece um pouco, só para contar um pouco da nossa história, Érica Rosseto é nossa ex-presidente e começou a trabalhar comigo especificamente lá em 2018, 2017. Nós começamos a trabalhar especificamente com comunicação de risco, foi quando nós percebemos que esse poderia ser um dos campos que a PROEP poderia fortalecer, e então começamos a explorar o mundo por aí, até que a gente conseguiu avançar nessa estratégia e mostrar a importância disso para o mundo da epidemiologia de campo, como a comunicação dos resultados vai além do artigo científico. E é por isso que a nossa aula começa com essa frase de longe de ser o último, sempre o primeiro. Isso quer dizer que a comunicação vai fazer parte de todos os processos, de todas as etapas da investigação. Mas você vai descobrir isso já já conosco nos próximos instantes aí. Vamos lá. Vamos falar sobre a importância de comunicar os resultados. Um dos autores, entre os mais conhecidos na discussão da epidemiologia de campo ou epidemiologia em serviço, como costumamos nos referenciar aqui no Brasil, diz que a lição mais importante que nós precisamos levar desse assunto de comunicar os resultados é que os dados coletados durante a sua investigação, eles não são mais úteis aos seus colegas científicos ou à população do que a sua habilidade em convencê-los. Então, como você usa a informação que foi produzida, ela vai ser fundamental para um resultado até mesmo de medidas de saúde pública. Como você convence alguém que toma água de um rio, de um poço, a vida toda, de que a partir de agora ela precisa fervê-la, de que ela precisa filtrá-la, por que motivos, por que razão? E isso é já citando um exemplo aí de experiências vividas por aí. Então, esses são exemplos simples que nós vamos trabalhar nessa aula. Eu sei que se você esperava aqui apoio para a escrita de um artigo científico, você vai ter, mas lá no Epiflix nós estamos dividindo essas aulas para que elas tenham mais elementos de comunicação, mas essa vai ser basicamente uma amostra de tudo que nós podemos explorar dentro do mundo de comunicar os resultados e como nós podemos fazer isso de maneira menos rígida, como há necessidade de tornarmos a comunicação dos resultados mais dinâmica. Então, nós vamos falar disso. Nós percebemos muito a importância desse tópico quando nós começamos a trabalhar na preparação e resposta para o Ebola na África. Nós tivemos oportunidades, começamos com uma oportunidade lá em 2017 em Angola, foi uma foto que eu publiquei recentemente, foi nossa primeira aventura como comunicação de risco para profissionais de uma cultura totalmente diferente. Começamos em Angola, daí fomos para Moçambique ainda juntas e a vida nos separou. A Érica foi para Moçambique e eu continuei assumindo o tema em outros países, ainda em Moçambique, no Chile, em Ruanda e por aí vai.
Então, hoje, o que eu gostaria de mostrar para vocês nós vamos passar um pouco sobre tudo, vamos falar também sobre a escrita científica, que é um dos elementos de escrita. Então, como podemos comunicar os resultados? De maneira escrita. Pode ser com artigo científico, pode ser em jornais, pode ser em outros textos breves. De maneira oral, pode ser em entrevista, pode ser em apresentação científica, pode ser em reuniões, até mesmo reuniões de monitoramento da investigação é um ponto que você também precisa pensar que tipo de informação você vai trazer, o que é importante trazer naquele momento em que é um grupo multidisciplinar. Então, vamos falar desses elementos, ok? Esse é um exemplo clássico das nossas aulas de comunicação de risco, que foi quando um grupo de profissionais de saúde entrou numa comunidade em uma vila na Guiné e eles foram brutalmente mortos. Todos usavam equipamentos de proteção individual, mas nenhuma comunicação havia sido feita, nem preparação daquela comunidade para receber as pessoas daquela maneira. Então, nós vamos percebendo a necessidade de como é importante que os nossos profissionais envolvidos em campo, em investigação, estejam preparados para esse tipo de cenário e que consigam, no momento do planejamento, lá naquele momento da preparação, sabe, do momento de preparar-se para campo, consiga perceber também a análise do público. Nós também vamos falar um pouco aqui de análise do público para vocês perceberem como é que funciona a estratégia de comunicação de risco partindo do profissional de saúde. Esse é um exemplo que a gente sempre mostra porque choca muito a gente, mas vocês vão perceber aqui também que essa não é uma situação específica da África. Nós temos vivido situações similares no Brasil e na região com a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. E aqui estão alguns exemplos de notícias de reportagens recentes sobre essa estigmatização do profissional da saúde durante a pandemia, dando origem até a artigo de atualização que vai falar sobre a temática. Então, a PROEP começou a trabalhar com esse tema lá no nosso primeiro curso de Vigilância em Saúde. Para quem já fez, nós temos um módulo curto de comunicação em saúde, que começa a trabalhar tópicos simples, como a comunicação efetiva durante uma reunião. Quem aqui já não participou de uma reunião em que no meio de tanto cacique era difícil obter resultados? Quando nós representamos o corpo técnico, esse tipo de reunião nós temos que esperar um momento para você conseguir as respostas que precisa, para conseguir dar andamento ao que precisa. Então, tudo isso são coisas que nós fomos aprendendo, basicamente participando de missões humanitárias e trabalhos de preparação com a Organização Mundial de Saúde, nos permitiu perceber que essa é uma realidade em todo mundo. Então, você pode mudar de emprego, pedir demissão, assumir outros cargos, mas esse sempre será o cenário. Porque as pessoas não foram treinadas para ouvir, nem para serem objetivas quando o assunto são reuniões de trabalho. Então, em reuniões de resposta, já pude participar de reuniões de resposta em que era muito difícil alcançar o objetivo da reunião. E isso é normal, nós precisamos aprender o ritmo de cada governo, de cada local. Quando você vai para um outro, nem que seja no seu estado, você vai para o interior do município e você vai apoiar numa resposta lá, é importante ter essa compreensão de que é um local novo, uma dinâmica diferente. Então, nós precisamos chegar com esse respeito para que a gente consiga avançar os resultados. Mas isso já é tema para outra aula, vamos voltar para o nosso foco. Essa é uma frase de Hampton Frost que representa muito o que a gente quer trazer para essa aula. Que ele diz que a epidemiologia é mais do que o total dos seus fatos estabelecidos e inclui o arranjo ordenado de fatos em cadeias de inferência que se estendem mais ou menos além dos limites da observação direta. Bom, o que isso quer dizer? O Greg vai nos dizer que isso significa duas coisas. Primeiro, que uma boa epidemiologia inclui colocar a informação em uma ordem sensível. E segundo, o todo precisa ser maior que a soma das partes. O que isso significa? Isso quer dizer que uma vez que você levanta todos os componentes, você será capaz de desenhar mais inferências do agregado do que seria possível se interpretado de maneira separada. Então, esse é o papel do epidemiologista.
toda essa investigação deve ser capaz de juntar as peças do quebra-cabeça e compartilhar informação importante dos resultados dessa investigação. Mas a maneira como nós fazemos isso precisa se tornar mais natural, mais dinâmica, além do artigo científico ou esperar que toda uma investigação seja concluída para que você escreva o artigo. Existe esse tipo de comunicação, principalmente em emergências de saúde pública, que o profissional de saúde precisa estar preparado para lidar com ela. E é um dos temas que nós abordamos no nosso treinamento de comunicação de risco e é o que a gente quer trazer um pouco hoje para vocês. Agora nós vamos fazer uma pequena divisão. Vocês vão ficar agora com a Érica, ela vai falar de 2 temas fundamentais da nossa discussão, um pouco da escrita científica e da questão oral, e vocês voltam comigo, ok? Olá, estamos aqui juntos de novo, agora terminando o nosso curso. O lado bom de estar falando aqui por último é que eu não preciso fazer toda a introdução que a gente fez, né, no começo. Então, hoje a gente vai falar, dando sequência ao que a Sara começou, sobre comunicação integrada, comunicação oral, comunicação escrita e também algumas dicas de comunicação para vocês, tá bem? A gente tem várias formas de comunicar um resultado de uma investigação de surto. Vocês têm uma lista aí na tela para elas, né? O relatório diário é muito importante, principalmente para mandar notícias para os gestores ou uma equipe de apoio, uma equipe de laboratório, que não está ali no campo. Às vezes vocês vão para uma área mais remota, de alguma maneira, né, tem que dizer quantos casos tem, se teve óbito, o quadro clínico, como é que está a testagem. Então, o relatório diário é muito importante. Às vezes, nem precisa ser um relatório muito grande, né, mas um relatório mais de notificação do ponto da situação da investigação naquele dia. Saber se os casos aumentaram, se diminuíram, como é que está. A gente também tem um relatório preliminar por escrito, que acontece quando você, principalmente assim, antes de sair do campo, é bom que você deixe alguns registros ali, né? Porque parece que você só está indo lá, vai apoiar, mas você está levando tudo de informação. Então, o relatório preliminar é um que não está finalizado, como o nome já diz, né? Preliminar, que tem que ser melhorado depois, mas vocês já deixam um documento no campo. Vocês podem também, durante a investigação, produzir comunicados de imprensa. Dificilmente é o investigador que está indo apoiar que fala com a imprensa, né? A gente conversou sobre o trabalho de campo, que tinha que ter, cada um ter o seu papel bem definido, mas tem o grupo, às vezes, da comunicação, do serviço público, do estado, do município, né? Da instituição, e é papel do investigador apoiar a escrita deste comunicado de imprensa, né? Que tem que ser focado e direto, que vai falar para o público em geral. Não costuma ser técnico isso. A gente tem o relatório final, que tem análises epidemiológicas mais avançadas, melhor construído, a redação, né? É mais robusto. A gente pode também fazer boletim impresso ou boletim eletrônico, a depender dos meios, né, que nós queremos atingir. Enviar resumos para conferência com público específico, o congresso da Abrasco, o congresso de veterinária, vários outros congressos que a gente tem, congressos internacionais também, né? Mas vocês têm que saber que quando escrevem um resumo, o dado não é do investigador, o dado é do serviço. Então, qualquer comunicação externa que seja feita, isso tem que ter autorização do serviço, tá bem? Um passo que é mais avançado é a produção de artigos científicos, que a gente vai falar aqui para frente, as apresentações orais. Essas apresentações podem ser ainda antes de sair do campo, ou depois nessas conferências científicas, em algum outro fórum sobre o tema, fórum específico, ou mesmo no congresso. E também entrevistas. As entrevistas, a gente pode pensar, se vocês quiserem, fazer um treinamento específico para a entrevista. Quando a gente faz treinamento presencial de comunicação de risco, a gente treina a questão das entrevistas, tá bem? Mas, infelizmente, aqui na forma virtual fica mais complicado. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Comunicação integrada. Vocês já ouviram falar nesse termo? A comunicação integrada, ela tem o objetivo de que as ações e estratégias de comunicação, elas estejam alinhadas, né?
E esse alinhamento vai desde o objetivo principal, que desencadeou esta investigação, o método, o resultado, a recomendação feita, as medidas de prevenção e controle que foram tiradas, né, que foram produzidas nessa investigação, e elas têm que mostrar essa evidência de forma muito robusta. E isso vai consolidar todo o processo da investigação e as ações que foram desenvolvidas, tá bem? Vocês têm que integrar diferentes formas da divulgação, e o investigador também tem que ter o cuidado de escrever de forma diferente para cada meio que ele vai enviar, o relatório preliminar, o relatório final ou um comunicado de imprensa, mas que a mensagem é a mesma, não pode ter dúvidas, né? Vocês acompanharam vários surtos que às vezes tem uma coletiva de imprensa inicial e é feita uma declaração. E uma semana depois tem novos achados e essa declaração muda. Então é sempre importante estar alinhado isso. Não vai parecer que é um desgoverno do que está acontecendo nessa resposta do surto. Então é sempre importante diferentes formas de divulgação, mas que elas sempre digam a mesma coisa, tá? Estejam sempre alinhadas. Essa comunicação integrada, ela deve sempre garantir que tenha consistência, né? Tenha coerência no que está sendo dito e também continuidade. Porque vocês dizem hoje, por exemplo, aqui nós estamos, vocês sabem, já contei para vocês na primeira aula, a questão da resposta aos ciclones que nós tivemos aqui 1 ano atrás. Faz mais de 1 ano. E até agora eles estão pedindo informações. Eles, que eu digo a imprensa, está pedindo informação de como foi essa resposta, que contribuiu, que não contribuiu. E também organizações que vieram apoiar ainda solicitam informações. Então, essa comunicação ela é contínua, né? E depois de 1 ano, a informação que você vai dar não pode contradizer a informação que você deu numa entrevista 1 ano atrás. Então, o registro disso tudo é muito importante também. Tá? Comunicação integrada é fundamental para o fortalecimento de todo o sistema. E eu gosto muito desse daqui, do modelo de comunicação. Né? São 2 menininhas aqui, e uma diz para a outra, não pise isso aí. A outra pergunta, por quê? A minha mãe, quando pisa, chora. A comunicação é muito tênue, né? Você pode ficar muito bem com uma pessoa, ou com um serviço, ou com um grupo de trabalho, como também ela pode destruir as relações. Isso a gente vê no nosso exemplo do dia a dia, né? Você quer dizer uma coisa, mas o seu ouvinte interpreta de outra maneira. Então, a comunicação é extremamente importante que seja direta e concisa. Não permita, como vocês veem na figura, interpretações individuais. Né? A menina sempre vê que a mãe pisando chora, ela acha que a balança causa o choro. Não considerando os outros fatores, né, que incluem aí. E quando a gente fala da comunicação integrada, ela também tem que ser efetiva. E como eu falei para vocês que a gente tem que ter o registro de tudo, a gente sempre deve ter registrado o que tem que ser lembrado nessa comunicação. Da maneira que seja, no relatório preliminar, no relatório final, numa conferência de imprensa, numa comunicação científica, o que tem que ser lembrado? Qual é o ponto principal? Qual a cereja do bolo desta investigação? Tá? E o que se deve evitar? Sempre tem algumas coisas que a gente quer evitar, a gente sabe disso na investigação de surto, né? Não que seja segredo, mas são acontecimentos ou são fatos que acabam não agregando conhecimento e acabam sendo usados de maneira pejorativa em algumas situações por grupos contrários, né? Até briga de pesquisador, eu já vi que usa isso para ganhar evidência. Né? E vocês sempre têm que treinar a virada positiva. Nós vamos ver no próximo slide o que é essa virada positiva. Mas sempre lembrando que a comunicação, quem manda é você, que é o emissor. Tá? A comunicação segue o que você vai fazer de output, né, de produto final da comunicação, é você, que é o comunicador, que manda no que você quer.
E isso é muito importante você treinar o seu soco, né? Que do inglês vem o Single Overriding Communication Objective, que é o único objetivo primordial da comunicação. A gente vê, por exemplo, todos os meios de comunicação usam soco, vocês já devem ter ouvido falar o soco, é que vocês não devem fugir do seu objetivo, do que você está dando na entrevista, do que você está escrevendo no seu relatório, qual é o objetivo final, né? O que você quer deixar como mensagem. E eu gosto também da questão do efeito Silvio Santos. Vocês, quem não conhece Silvio Santos, né? A minha avó, que vocês viram também na primeira apresentação, ela adorava Silvio Santos, porque ele tem uma maneira de falar que as pessoas entendem, né? É aquela coisa de repetição, repete, fala a mesma coisa de diferentes maneiras. E isso é muito importante num comunicador, né? Silvio Santos é um comunicador, assim, nato. Aqui, então, trazendo para vocês o que eu falei, a virada positiva, e também manter o seu soco. Essa daqui é uma reportagem, acho que de 2017, que teve uma questão de assédios nos trens e nos metrôs de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? E na época, então, o governador Geraldo Alckmin foi para a inauguração de delegacia da mulher. E aí ele foi perguntado se haveria mulheres nessas delegacias, porque foi uma questão de assédio sexual. E a resposta dele foi: temos 133 delegacias da defesa da mulher e uma na Sé, que é 24 horas. Isso representa 36% dessas delegacias no Brasil. E vamos reforçar ainda mais. Então, assim, ele respondeu o que ele quis, né? Este é o soco. O foco dele, ele foi para uma inauguração de determinada perfil lá da delegacia, quiseram tirar ele do foco, trazer ele para a situação que estava, ele continuou no dele. Respondeu sobre o que ele tem de delegacia da mulher, deu número, ele tinha essa informação, isso é importante, porque você não pode também negar e ignorar a imprensa, né? Então ele tinha informação para isso, para responder uma pergunta, estava bem capacitado quanto a isso, mas ele manteve o foco do que ele não respondeu o que foi perguntado, mas ele deu uma informação favorável ao governo naquele momento, né? A comunicação direta facilita a vida para todo mundo e melhora todas as relações, tá bem? Vamos agora falar de comunicação oral. Eu trouxe para vocês comunicação oral, na verdade é mais também uma miscelânea. Vocês já viram que a minha aula não é muito organizada, né? Então aqui a gente vai falar de vários pontos de comunicação oral, começando sobre PowerPoint. A apresentação do PowerPoint, ela tem que ser apenas, servir como uma muleta para o apresentador, tá? É diferente de escrever um relatório. Vocês, cansei de ver, pegar texto do Word, copiar e colar num slide, né? Não, é horrível isso, tá? O PowerPoint serve apenas de muleta. Por isso também, o apresentador tem que estar muito capacitado e muito confiante no tema que ele vai falar, porque só vão palavras-chave no slide, né? Ele tem que ser simples, tem que ter pouca informação. Ele serve como uma base de notas para as pessoas. Então, tem lá a sua plateia, como vocês aqui estão ouvindo, vocês podem ter esses bullets, né, os marcadores, e vocês podem ir tomando nota quanto a isso. A sugestão é que seja uma mensagem por slide. Vocês não vão gastar mais se usar 10, usar 20 ou 30, 40 slides, né? Mas vai ficar uma coisa mais organizada. Então, tenta manter um tema só por slide, né? Não abarrota, não. Não mistura laranja com banana no mesmo. Apesar dos dois serem frutas, você está falando do mesmo assunto, mas laranja é laranja, banana é banana. Não mistura. Também a gente sugere que o tempo seja de 1 a 2 minutos por slide. A gente já viu, trabalho há algum tempo, né, com essa questão da comunicação, e sempre tem alguém que fala assim: nossa, assisti uma apresentação que ele usou um slide e falou 1 hora sobre o slide. Então, amigo, nem precisava estar usando slide, né? Vamos combinar. Outra questão de fundos e cores, né? A gente sempre também recomenda fazer de fundo liso, não use muitas cores, apesar de ficar super alegre, feliz e contente, evitem também. E evitem desenhos, linhas, quadriculados, muitas imagens gráficas, porque isso confunde a plateia. Às vezes você está num salão grande, não tem uma projeção adequada, não tem uma tela de tamanho adequado.
Você planeja tudo para fazer uma apresentação numa super tela e de repente não tem, você precisa fazer num computador, tem que compartilhar essa apresentação, aí tem internet ruim, fica muito pesada, né? Evitem. E evitem também a questão das animações, que são oferecidas gratuitamente aqui pra gente, né? Aqui um exemplo de que eu falei para vocês, de fundo colorido e cores coloridas. Evitem também usar as cores, o verde e o vermelho, por causa dos daltônicos. Né? Parece bobeira, mas não. A gente tem que cuidar dos outros. Então, evitem também usar essa combinação de cores, algumas combinações que podem ser de difícil visualização. Aqui vocês veem, esse slide fica difícil a leitura, né? Dele com fundo colorido e mais as letras coloridas. Aqui é um outro fundo, onde a gente tem coisas brilhantes, brilho, dependendo de como está a luz, dependendo de como vai ser, também fica difícil visualizar. A gente sempre recomenda que você pode usar, de repente, um fundo escuro, pode usar letras amarelas, por exemplo, para o título, e as letras brancas para o corpo do texto, né? Só que tem que estar no ambiente escuro, e as letras claras também são bem-vindas. E vejam, evitem cores vermelhas ou verde também, quando a gente usa o fundo azul. E fica meio complicado de enxergar, duplica, né, a letra. O fundo claro é muito bom, porque ele pode ser usado quase em todos os ambientes claros. Pode ser impresso de forma econômica, vocês têm que pensar isso, aí vocês fazem aquela super apresentação e querem imprimir, né, a cópia para tomar nota e tal, e aí a gente sabe que tinta de impressora, né, cartucho é caro. Mas nessa questão do fundo claro, vocês também têm que evitar as cores claras. Tá bem? Vamos lá, questão de animação. Tarará. Vamos esperar, né? Evitem. Não tem necessidade. Isso tira a atenção. O foco não é a figurinha. O foco não é a letra virando, subindo, explodindo, tá? O foco é seu conteúdo. O que interessa? Você pode fazer um cartaz, escrever à mão. O que vai interessar é o teu conteúdo. Não são os efeitos especiais, tá? Você não é mágico para ficar fazendo isso. Conteúdo. O que vai no slide. A gente está falando só de apresentação oral, hein? Não escreva o texto, foi como conversei com vocês antes. Não vai lá, tô com preguiça, copia o relatório do Word e cola. Não é isso. Escolham palavras-chave. Evitem artigos e preposições. Façam frases curtas e diretas. Prefiram verbos para iniciar os tópicos. Sempre ficam mais incisivo, né? Organize as informações com um tipo de marcador. Não vai começar a fazer bolinha e depois no outro tá aquele tiquezinho e depois no outro tá a bolinha transparente e depois no outro tá o risquinho. Para isso vocês podem, se usar o PowerPoint, né? Vocês já podem fazer a formatação do tipo que vocês querem, o tipo de letra, padronizar tudo isso já antes no layout. Padronize as letras no começo da frase. Sempre assim, a gente recomenda também que a primeira seja maiúscula e o resto minúsculo. Vai depender também do que está no conteúdo, né? Às vezes você tem uma palavra que ser toda maiúscula. E isso também é uma dúvida, mas aí vai muito da questão de gosto, de colocar ponto e vírgula ou vírgula no final de cada marcador e o último colocar ponto final. Alguns especialistas dizem que não precisa, porque você não tem um texto formal aqui, né? É uma maneira de uma representação, então não precisa ter essa pontuação no final da frase, de vírgula ou ponto e vírgula, indicando que vai ter continuação, porque realmente são marcadores, tá bem? E também alinhar sempre à esquerda. Não usem aquela formatação ajustada, que fica aquele blocão, né, no meio do slide. Alinhe à esquerda, que é mais agradável para a leitura, para a vista também. Vejam aqui, né, um exemplo, por exemplo, de um slide composto só por letras maiúsculas. É muito mais difícil de vocês lerem, né? Porque essas letras parece que elas estão muito semelhantes, todas juntas. Dizem também, né, isso a parte a gente conversou também na primeira aula da programação neurolinguística e outras coisas, é que mais de 7 palavras consecutivas em caixa alta, né, toda assim em maiúscula, obrigarão a audiência a ler novamente. Quero saber quantos de vocês leram mais de uma vez esse slide.
Pois é, fica muito mais agradável, né? Quando a gente tem esse cuidado de fazer letra maiúscula, letra minúscula. Quando você colocar tudo em letra maiúscula, parece também que você estava com preguiça de fazer formatação, de fazer esse cuidado. Você pode usar a caixa alta maiúscula para fazer evidência em uma ou outra palavra que tem ali, tá bem? Mas tenha esse cuidado. E aqui? Vocês estão prontos para ler? Vou deixar aqui um tempinho. Nosso cérebro, enquanto vocês leem aí eu vou falando, a gente tem uma facilidade de adaptação, né? Então, se vocês vão fazer uma apresentação, pede para alguém que não tem nada a ver, que não está vendo, a gente acaba se acostumando com os erros, tá bem? Peçam para marido, para esposa, para irmão, para pai, para mãe, para ler a apresentação. Eles amam muito, ó, coraçãozinho, se eles fizerem isso por vocês, tá bem? Porque a gente se acostuma e a gente acaba não percebendo que tem esses erros depois. Eu tenho certeza que vocês conseguiram ler aqui esse slide, e porque vocês acabam se acostumando com essas palavras trocadas, com esses números. Eu mesmo, como vocês estão muito tempo preparando a apresentação, vocês já não veem mais o erro, coisas de formatação, palavras, alguma letra que está faltando. Então, alguém que está olhando de maneira fresca, né, primeiro ali, consegue perceber mais coisa. Então, a dica é sempre peçam para alguém que não está envolvido no trabalho, até o seu companheiro da investigação, que não estava ali trabalhando, para que faça uma revisão da apresentação para vocês. Aqui é só mais uma brincadeira, tá bem? Porque eu também tenho certeza que vocês vão conseguir ler. Nossa vida ultimamente está muito de ponta cabeça. A gente tem que realmente se virar para conseguir vencer no dia a dia aqui. Vamos lá, questão de postura. A gente fala apresentação oral, né? Vocês só vão aprender... Não. A apresentação oral envolve mais coisas, não é só o texto, não é só o conteúdo, não é só a apresentação ou o slide. Então, assim, uma sugestão de postura, porque às vezes a gente vê assim, a apresentação tá linda, mas o apresentador tá lá, assim, escondidinho aqui embaixo, né? Outros não, tá tão evidente que ele tá na frente do slide, que você também não precisava nem ter feito slide, porque ele tá na frente da apresentação e acaba não vendo. Postura. Mantenha os pés separados, tá? Para as mulheres também, mulheres não queiram ficar desfilando assim. Coloca um salto que você se aguente, que você não vai ficar ficando meio assim quando você está fazendo a apresentação, tá? Coloca um salto adequado, não vai querer com salto Luiz XV lá que não vai dar, tá? A questão dos pés separados, mantenham na largura do quadril, tá? Não ficar pernona aberta, nem ficar assim com vontade de fazer xixi de perninha fechada, mas mantenha assim os pés suficientemente afastados, que dê um equilíbrio corporal, que vocês alinham a coluna de vocês, que não vão ficar balançando de um lado para o outro. Não apoia num pé, depois apoia no outro, tá bem? Que isso vai dar um equilíbrio para vocês, do peso distribuído de uma maneira correta, que vocês vão até ter uma postura melhor, para uma melhor entonação de voz, né, para estar falando. Eu estou aqui sentada, estou toda torta, mas a voz, a entonação, a postura muda conforme eu alinho minha coluna, alinho tudo aqui, tá bem? Mantenha as mãos na lateral, se possível, visíveis. Tem gente que fica muito nervoso, tem a dica de segurar alguma coisa, segurar uma caneta, segurar o negocinho vermelho lá, o apontador laser, mas sempre deixem visíveis. Evitem de ficar com a mão para trás. Isso também tem uma questão, nem sei se é de postura, né? Porque a hora que você para assim com a sua mão para trás, você acaba ficando extremamente exposto numa questão de vulnerável, uma coisa mais de subconsciente disso. Quando você expõe, a gente fala, eu vou de peito aberto, quer dizer, você tá se expondo. E às vezes isso pode causar uma certa insegurança. Então, sempre assim, mantenha-se, né? O ideal é que vocês, se possível, mantenham os braços dobrados em L, formando um L aqui, né, com o braço. Na altura, você toca a perna mais ou menos assim, e os cotovelos próximos também à cintura. Vocês podem testar que vocês vão ficar com um super equilíbrio, numa postura, numa posição confortável para fazer a apresentação também, tá? Fique voltado para a sua audiência, mantenha o contato com os olhos, não vão ficar olhando para a parede, não tenham vergonha da sua audiência, tá? Tudo bem que às vezes alguns estão lá para te detonar, só estão lá querendo ver, só quero ver como é que vai ser e tal.
Mas lembre-se que tem também uma parcela dessa sua audiência que é uma parcela amigável. Então, tem seus amigos, tem sua equipe que está lá para te dar um apoio. Então, mantenha esse contato com os olhos. Tá com medo? Tá se sentindo inseguro? Tem um resultado difícil para apresentar? Faz olho no olho ali com o teu parceiro, com aquela pessoa, né, que você confia, que está lá para te apoiar, que você sabe. Faz, né? Mantenha esse contato, tá bem? Mexa-se, não muito, você não precisa ficar lá parado, né? Estátua, mas também vocês não vão ficar desfilando para cá, ficar desfilando para lá, vocês não são a Xuxa, né? A alegria do auditório. Apontador laser é um outro problema. Se você estiver muito nervoso, não use apontador laser. Treine para falar assim, olha, neste gráfico, no eixo X, tem a semana epidemiológica, no eixo Y, o número de casos, e nas barras vocês podem observar tal coisa, na linha tal coisa. Descrevam a figura, mas evitem usar o apontador laser. Se vocês estiverem muito nervosos, porque é horrível ver aquela mosca eletrônica voando na tela. Deixa para brincar com o gato depois, né? O apontador. Mas não usem então. E também, às vezes tem púlpito, né? Aquele apoio para vocês. Não debruça, não fica lá assim, né? Pode parecer uma coisa moderninha, cool, não sei o quê, mas não... falta um pouquinho, né? De compostura, né? Mantenha-se. A não ser que seja um ambiente informal, claro, aí é outra coisa. Mas não, cuidado, não vai se debruçar lá, se apoiar, você já pode estar cansado, com fome, com sede. Mas não se debruça no negócio. Mantenha sua postura bonitinha lá. Bem? Para transmitir a sua mensagem, tenho sempre a posição de comando. Já falei, repito aqui. Você é o emissor da mensagem. Você manda na comunicação que você está fazendo. Tá? Faça o volume adequado. Não fala assim baixinho, porque parece que você está com medo. E também não grite. Eu já falo alto, não vou gritar, senão vocês vão estourar os tímpanos aí. Mas fala no volume adequado. Tá? Como se vocês estivessem conversando de uma maneira com um colega, normalmente, sem fazer cochicho e nem falar, ai, tô com medo, ai, tô com vergonha, tá bom? Mostre entusiasmo, mostre interesse e mostre sinceridade. Para você lá, às vezes a gente não tá afim de fazer uma apresentação, não tem como, mas pelo menos disfarça, tá? Não vai lá apático, mostrando que tá lá por obrigação, eu só vim porque ninguém quis fazer e eu tô aqui, né? Não, coloca energia nisso, né? Pode ser sua chance, pode ter ali alguém, você não tá afim de fazer aquilo, você não tá descontente com o emprego, mas você tá fazendo essa apresentação e tem alguém que tá lá, que é um olheiro, e olha, gosta e vai conversar com você. É a sua imagem, a sua cara naquele momento. Okay? Não use tom único, não fique falando assim, da mesma maneira, como se fosse uma coisa assim, de matinê que a gente está fazendo, tá? Porque senão vai todo mundo dormir. Não, gente, tem a entonação, né? Tenham esse ânimo, essa disposição. Falem de forma natural, não queiram falar palavras difíceis, não queiram mudar de última hora a linguagem de vocês, a maneira. Tem os cacoetes, tem os vícios de linguagem. Vocês não vão conseguir, a não ser que seja treino, procure profissional, fonoaudiologia e façam treino. Mas não queiram de última hora fazer essas alterações, tá? Falar bonito, porque tá lá o presidente da indústria, o presidente da empresa tá lá, o diretor, não sei do que, o chefe, não sejam vocês, tá bem? Sejam naturais. Tem pausas, respirem, principalmente se vocês vão mudar de ideia. Vocês podem perceber aqui que às vezes eu dou umas pausas, um pouco também é para eu me recompor aqui, mas também um pouco para dar tempo de vocês também acompanharem, porque às vezes o assunto é novo. Então dê essas pausas para dar tempo das pessoas assimilarem o que foi falado. Isso é importante. Pronuncie as palavras corretamente. Eu sei que eu não pronuncio, tenho esse defeito, né? E engasgo também às vezes, porque meu neurônio pensante é mais rápido do que o falante, falo muito, falo rápido. É uma coisa que eu tenho que treinar, mas tentem sempre pronunciar corretamente, principalmente as palavras técnicas, tá? Para não ter nenhum erro, nenhum confundimento. Treine a sua fala, treine muito, que é só o treino que vai melhorar isso. E também o corpo fala. Tá? Tenham cuidado, não adianta vocês estarem falando assim, super felizes e não sei o quê,
mas por dentro, a sua fala, a sua postura, você está assim retraído. Então, assim, o resultado da investigação foi bom, mas você está ali, né? Pode dizer, o resultado da investigação foi bom. E você está, o seu corpo não está sendo condizente com o que você está falando, com o assunto que está sendo falado, tá? Essas coisas têm que estar alinhadas. E comunicação não violenta. Eu não sei se vocês já ouviram deste termo. Aqui só tem uma introduçãozinha, mas é um tema que eu recomendo super para vocês. Tá? Quem tiver mais interesse, tem muita coisa na internet agora para procurar. Como é que a gente consegue se comunicar sem violentar o outro? Isso a gente vê desde criança, né? Os pais, a gente sofreu muito, né? E a gente não pode culpar nossos pais, avós, quem quer que seja, os coleguinhas na escola. Porque é um desejo, né? É uma maneira que você tem de satisfazer as custas da outra pessoa. Então, às vezes, você diminui a outra pessoa, violenta ela verbalmente, para que você se satisfaça. E às vezes a gente tem muito mal entendido ou muito problema de relações com seu parceiro, com sua parceira, né, com os amigos, exatamente por causa dessa maneira que a gente fala, que às vezes é agressiva. E as pessoas têm diferentes sensibilidades. Umas nem percebem que foram agredidas e outras que se sentem muito mal e até a ponto de romper essas relações. Então, sempre assim, sabe aquilo que você, não faça com o outro que não quer que faça para você? Então, a comunicação é a mesma coisa. Quando vocês conversam com as pessoas, sejam amigáveis, né? A não ser na hora de brigar mesmo. Aí e eu tenho muitos problemas. Estou falando sempre de mim assim, mas dando os exemplos, como a gente já viu na outra aula, né? Porque eu não posso usar outros exemplos, mas sou de família de italiano, então se eu tô brava ou eu tô em vida normal, ninguém sabe, porque a gente sempre fala alto, fala com a mão e fala desse jeito. Mas muita gente interpreta que eu tô brava, que eu tô brigando e fala, nossa, como ela é brava, como ela é saliente e tal. Mas é o jeito, mas a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, tá bem? Eu deixo aqui, trago um exemplo para vocês, num relatório de investigação de surto, que o investigador falava assim, o isolamento de Staphylococcus coagulase negativo no líquido cefalorraquidiano, micro-organismo habitualmente encontrado na pele dos pacientes, sugere uma transmissão exógena que ocorre quando a antisepsia é mal feita no paciente. Não precisa dizer que é mal feita, né? A gente pode substituir esse mal feita por é inadequada, é insatisfatória. Então, sempre observar o uso das palavras, que a gente pode amenizar, a gente pode dizer a mesma coisa de maneira diferente, tá bem? Sem ser agressivo e sem ferir a outra pessoa. A gente tem que ter esse cuidado, tá bem? Código de vestimenta. Só rapidamente, muito rápido, trazendo aqui para vocês, é aquele filme dos 33, né? A gente tem um código de vestimenta social, a gente tem um código de vestimenta profissional. Então, sempre que vocês vão dar uma entrevista, vão para uma coletiva, vão aparecer na televisão, tenham cuidado o que vocês estão vestindo, como é a maneira que vocês vão, porque quando vocês vão apresentar um resultado, vocês estão representando uma instituição. Então, tenham cuidado nessa vestimenta quando vocês vão tanto para campo ou quanto vocês vão apresentar os resultados, tá bem? Comunicação escrita. Eu vou passar a comunicação escrita, porque a Sara vai falar mais para vocês disso, tá bem? Vou falar de relatório técnico, que tem que ter uma introdução. Essa introdução deve conter os antecedentes, contextualização e, principalmente, o objetivo dessa investigação, materiais e métodos que permitam reprodução, que não é segredo. Se vocês fizerem um relatório que omite a metodologia utilizada, é de colocar em dúvida como essa investigação foi conduzida, tá bem? A metodologia, materiais e métodos, a metodologia tem que incluir detalhadamente tudo que foi feito, tá? Que se acontecer a mesma situação, o mesmo surto em uma outra localidade e de repente, vamos reproduzir o estudo aqui, né? Vamos reproduzir essa investigação aqui, esse método que foi utilizado. Tem que permitir, não é segredo, tá? Tenho sempre isso. Os resultados que vocês encontraram, que tem que estar incluído ao resultado, tem que estar a metodologia incluída lá. A discussão desses resultados, a conclusão é baseada em todos os resultados que vocês encontraram também, e também as recomendações baseadas nos resultados, tá? Não vão querer, mas eu acho que
Acho que uma recomendação aqui seria demitir aquele chefe. Não, não dá, amigo, vamos ser sinceros, tá? A gente tem que fazer a recomendação no que a gente encontrou aqui. Uso de logotipos, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Em cima tem um logotipo da OMS, à direita tem um logotipo de um país e tal. Vocês têm que estar muito acertado isso, a condição de quando usa qual logotipo. Se você está indo sozinho, você não tem autorização, faz um relatório sem logotipo, sem nome de ninguém, tá? Porque quando você coloca um logotipo, isso você põe a chancela da instituição. E se você é um investigador lá na primeira linha, às vezes você não tem isso. Você vai mandar para o seu chefe, a não ser que já tenha um formulário padronizado, alguma coisa já determinada, senão você tem que mandar num papel branco, sem logotipo, sem timbre, sem nada, tá bom? Vamos lá falar de escrita científica. Vocês estão vendo, né, que tudo junto e misturado aqui a história da comunicação. A gente tem mais ou menos, são publicados mais ou menos por dia em torno de 6.000 artigos. E aí eu pergunto para vocês, quantos artigos você publicou no último ano? Tá? Desses artigos, quantos resumos científicos você submeteu? E dos que você submeteu, quantos foram aprovados? Dos que foram aprovados, quantos foram para comunicação oral? E você foi, para esses resumos que você submeteu, você foi para todos esses congressos? Tá? E aí, quanto você contribui para a comunicação científica? Essa contribuição, ela tem, durante a investigação epidemiológica, ela tem que ser considerada as questões éticas, porque você está indo para responder uma emergência, né, uma questão de saúde pública, um problema de saúde pública. E essa publicação científica, ela tem, a gente comentou lá do trabalho de campo, né, na reunião de chegada, esses acordos, os papéis de cada um. Então, escrever um artigo científico não faz só você com seu colega, a equipe que foi para campo. É feio fazer isso, tá? Combina, porque teve estado, teve município, teve localidade, tiveram, às vezes, agente comunitário, né? Que, tudo bem, às vezes não tem uma produção intelectual, mas ele foi lá te ajudar a coletar dados. Então, isso tem que ser muito bem estabelecido. Não quero aparecer como autor, master, super, sabendo que um monte de gente colaborou para você ter esse resultado. Então, sempre lembre da questão ética antes de escrever um artigo científico sobre investigação de surto. Eu cansei de ver resultado de investigação de surto publicado em artigo científico e a equipe de campo nunca recebeu os resultados, tá? Isso é muito feio, isso não é ético, profissionalmente é inaceitável. E outra coisa que a gente tem também é que você não pode e não deve jamais utilizar os dados de uma investigação para benefício próprio, para conduzir um TCC, concluir usar dados para um mestrado, para um doutorado, tá? Isso é contribuição em saúde pública, esses dados são do serviço. Não é adequado fazer isso. Então fica aí a dica. Sobre a escrita científica, aguardem, é um novo curso da ProEP que vai chegar aí para vocês. Mas é focado para escrever artigos sobre investigação de surto, tá bem? Não são artigos acadêmicos e tal. É um curso que é voltado realmente para a redação de artigos voltados para a investigação de surto. Aguarde, essa é a novidade da ProEP em primeira mão, hein? Só para você que assistiu aqui as 10 aulas com a gente. E já terminando, eu deixo uma mensagem para vocês, que eu gosto muito. Eu li esse texto, ele é um texto super clássico da saúde pública, quando eu fiz saúde pública lá em 2000, e eu carrego comigo até hoje essa mensagem, né? Que a ignorância não é um vazio a ser preenchido, mas um completo para ser transformado. Então, a comunicação é muito isso. A gente tem diferentes saberes, tivemos diferentes oportunidades. Foi que a gente pensa, né? Se você pedir para uma pessoa mais simples como é que, por exemplo, como é que faz tal coisa, ela tem a habilidade dela, né? Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de graduação, de estudar, de graduar, fazer pós-graduação, mas ela tem conhecimentos e habilidades que a gente não tem, né? Às vezes que quem foi estudado, graduado e tudo não tem. Então,
quem estudou e graduou não deve se sentir melhor de quem não fez esse processo formal de educação, né? Porque o outro não é ignorante, tá? É só a transformação deste conhecimento. Como eu tenho certeza que muita gente, né, incluo eu nisso, com graduado, com experiência mundial e tal, eu sou ignorante em muitos assuntos. Mas é só um caminho para a gente ser transformado, tá bem? Usem a comunicação para isso, para transformar a vida das pessoas. É tudo daqui, agora segue com a Sara e daqui a pouco a gente se vê de novo. Ok, voltamos. Vamos dar início à segunda parte. Essa parte eu costumo chamar da comunicação para a qual nós não fomos preparados, dentro da comunicação de risco. O primeiro ponto é gerenciamento de crise. O segundo é plano de comunicação para as diferentes fases do surto, contenção, mitigação. Para a terceira, análise do público para definição da estratégia de comunicação, de implementação das medidas de prevenção e controle. Definição do único objetivo da sua mensagem, é o que nós costumamos chamar de SOCO. E como se comunicar durante a emergência de saúde pública. Nós vamos passar por esses pontos agora e vou explicar para vocês porque eu acho que nós não fomos preparados para eles. Quando falamos de gerenciamento de crise, o grande ponto que já envolve comunicação é a questão da comunicação interna. Então, elaborar um plano de comunicação interno é fundamental para definir fluxo da informação. Quem escreve, quem revisa, quem aprova, quem envia. Isso vai ser fundamental, mesmo que seja num grupo de epidemiologistas. Eu criei informação, quem dentro desse grupo valida, quem pode revisar, para que não aconteça de termos o mesmo grupo fazendo diferentes atividades. Já estive em campo em que o grupo era tão grande, profissionais de várias partes do mundo, era um grupo de 13 epidemiologistas, e que no fim das contas, como um grupo tinha chegado primeiro, o outro depois, cada um estava fazendo uma atividade e que, no fim das contas, algumas estavam sendo repetidas. Então, veja só aí a falta de otimizar recurso, otimizar a equipe e de como ter um objetivo claro nessa comunicação. Isso é um ponto que cria um registro histórico, por exemplo, de como as decisões foram tomadas durante a investigação. Você pode revisar isso depois e ter isso como parte da avaliação de pós-revisão. É o que nós costumamos chamar, a Organização Mundial de Saúde chama de After Action Review. Então, após grandes emergências de saúde pública, existe uma ferramenta que se aplica, conhecida como After Action Review. Ela surge como um dos elementos do Regulamento Sanitário Internacional, que é outro tema que eu amo, mas não vamos falar disso hoje, em que você vai avaliar, junto com os atores envolvidos na resposta da emergência, o que foi positivo, o que foi negativo, quais são as lições aprendidas para que você consiga se organizar para um próximo evento. Então, no próximo evento, você vai evitar com que isso aconteça. Então, de surto em surto, epidemia em epidemia, era para estarmos melhores. Mas faz parte do processo. Esse documento simples, ele também pode garantir que cada nova pessoa integrada à equipe, ela entenda o seu papel. Foi um pouco do que aconteceu na última emergência em que eu participei, por exemplo. Estive apoiando na emergência do ciclone, cheguei algumas semanas, acho que quase um mês após o primeiro ciclone. Então, muitas pessoas já estavam lá e pegaram a parte mais crítica da resposta. Quando uma pessoa chega, é importante que você consiga integrar a equipe de maneira mais fácil, porque está todo mundo correndo ainda tínhamos muitos casos de cólera, muitas iniciativas de investigação. Então, poderia ter facilitado isso. Nós não tínhamos um plano de comunicação, mas tínhamos um incident manager bem presencial que fazia esse processo. Depois disso, você tomava seu rumo. Isso faz com que a gente otimize esse tempo de integração e de resultado na emergência. Se estivéssemos num cenário crítico ainda, com certeza ele não teria tido tempo para sentar e me atualizar, como ele fez comigo. E é daí que vão poder surgir os POPs, que são os documentos de procedimento operacional padrão. Então, para cada procedimento importante, você começa a definir ali estratégias. E veja que isso vai além da comunicação. Nós já estamos falando de comunicação de risco aqui para gerenciar a crise,
e que vai além da função em si de comunicar os resultados. Fechamos o primeiro ponto. Comunicação externa. Esse é o momento em que os profissionais de saúde vão poder apoiar no eixo de comunicação, definindo as mensagens para cada fase da emergência. Então, aqui, por exemplo, tem uma imagem simples apresentando casos hipotéticos de Covid no Brasil, em que eu tenho as fases epidêmicas. Porque compreender as fases epidêmicas é fundamental, porque eu vou conseguir direcionar a mensagem para o meu público, seja para a fase de preparação, seja para a fase de identificação, ou das epidemias localizadas, de aceleração, quando nós já começamos a ter um momento aí da transmissão comunitária. Então, a mensagem nesse momento, ela passa a ser diferente. Então, se no momento de prevenção o aviso é lave as mãos, mantenha o distanciamento social, etc., assim, todos os atores envolvidos e outras instituições vão poder direcionar sua mensagem na mesma linha. Já no momento de contenção, por exemplo, em que nós já começamos a questão da transmissão comunitária, a recomendação já é totalmente diferente, mais dura, em que vai se falar, a recomendação era de fique em casa, evite aglomerações, uso obrigatório de máscara, etc. E aí, novamente, a mensagem precisa estar clara e envolver os diferentes atores para que todos possam apoiar na transmissão de uma única mensagem. Esse é um exemplo simples, aconteceu aqui no Brasil e também em outros países, no início da pandemia, por exemplo, em que no momento de prevenção, de preparação, a mensagem inicial era de explicar o que era o vírus, como se transmite, como se transmitia, como se prevenir, o que fazer. Então, aqui estão alguns exemplos, por exemplo, de mensagens criadas pelo Ministério da Saúde do Uruguai para direcionar o público de maneira rápida, visual e concreta sobre pontos específicos, sobre do que se trata o novo coronavírus, quais são os sintomas, o que fazer em caso de ter esses sintomas. Aqui são outros exemplos já no momento de contenção, em que nós já temos a transmissão comunitária confirmada, então a mensagem é outra, é de manter-se em casa. Tem uma delas que eu gosto muito, que é do Chile, que é Te quiero pero un metro, ou seja, quero muito você, mas distante. Então, são pontos que podem apoiar com que a comunidade, a população grave a mensagem. E o profissional de saúde tem um papel fundamental nesse desenho, porque quem é que vai dizer se é 1 metro, se é 2, quais são as condições, de onde sai a questão de lavar a mão, de usar sempre a máscara. Tudo isso sai de recomendações da saúde e é por isso que ela trabalha diretamente com a comunicação de risco. Dado esse exemplo rápido, nós vamos para o terceiro ponto dessa lista, que é a análise do público. Por quê? Porque isso vai direcionar qual a melhor maneira de você trabalhar com as medidas de prevenção e controle. Então, nessa imagem, por exemplo, vocês podem perceber, isso vem de materiais da própria Organização Mundial de Saúde, sobre a discussão de identificar o público mais resistente e os apoiadores para você direcionar a energia. De acordo com essa imagem, vocês podem perceber que quanto maior a existência, maior o investimento de energia. E quanto maior o interesse comum, quer dizer que você tem apoiadores aí para a mensagem. Isso vai fazer com que você possa direcionar os seus esforços, que está ligado com esse segundo quadro aqui. Nesse quadro, por exemplo, quando nós estamos falando de resistência ativa, eu vou, por exemplo, monitorar o que eles estão dizendo e quem os ouve. Nós vamos ignorar se eles não são influentes, ou seja, se a mensagem ela é causada, se o rumor é causado por um grupo que não tem grande influência, então eu não vou levantar poeira para isso. Isso é um ponto fundamental para entender na comunicação, principalmente nos tempos atuais em que estamos vivendo. Tenho certeza que isso é uma redundância, mas fica aí para reforçar. Confrontar se sua influência é significativa, ou seja, se eu estou falando de um grupo que tem uma força na comunidade, por exemplo, um ator famoso, um antivacina, então aí eu preciso confrontar essas ideias para eu conseguir tentar neutralizar aquilo que está sendo dito. É uma outra estratégia. Além do confronto, a neutralização. Agora, se eu tenho uma resistência passiva,
É aquela pessoa que não concorda nem discorda. Eu posso trabalhar com a questão de ignorar, vou ganhar massa crítica de apoiadores ativos para influenciar esse grupo. Então, eu vou usar a energia que eu tenho daqueles apoiadores para que eles possam apoiar e essas pessoas saiam da neutralidade. Para a questão do apoio passivo, por exemplo, é manter a rotina de educar, relatar, motivar, energizá-los para que eles possam se envolver mais como apoiadores ativos que eles admiram. E os apoiadores ativos são aqueles para quem eu vou fornecer informações, agradecendo sua contribuição e deixando eles defenderem a causa. Então, entender o público vai ser fundamental para o próximo passo, quando nós vamos falar de soco. Mas a gente chega lá. Qual é o grande desafio hoje? Especialistas em saúde, eles são treinados para serem lógicos, completos, acurados e têm medo de não serem compreendidos. Não há problema nenhum nisso. Qual é o grande desafio? Quando os cientistas e especialistas falam, eles falam dessa maneira. Nós temos toda a base, toda a introdução, todo o background, toda a discussão, métodos, resultados, para que aqui lá no final eu traga a minha principal mensagem. O nosso exercício com a comunicação de risco é que a gente consiga ir direto ao ponto. Comecemos pela principal mensagem e aí eu vou trazendo as evidências para o grupo. Com isso, uma ferramenta que nós sempre praticamos e que pode apoiar qualquer profissional. Se você nunca trabalhou com comunicação, nunca se imaginou nisso, porque isso sempre foi de um grupo específico, sempre foi da comunicação, da assessoria, você nunca teve que se preocupar com isso, você vai guardar essa lista para que em algum dia, se você estiver enfrentando uma situação de emergência, como agora, você possa ter um aí no seu bolso e pensar qual é a mensagem que eu quero passar para o público e qual é o movimento, qual é a mudança que eu quero causar nessa comunidade. Então, aqui são algumas perguntas rápidas para a gente desenvolver o soco. A palavra soco vem de uma sigla em inglês em que nós traduzimos para único resultado de uma comunicação abrangente, que é exatamente isso. Qual é a única mudança, o único resultado que você quer causar da mensagem que você transmite? É lave as mãos? É use a máscara? É manter um distanciamento social? Qual é o efeito que você quer que a comunidade realize? Então, essas são perguntas que vai te ajudar a direcionar no meio de um evento, como é que você pode identificar qual é o tipo de comportamento que você precisa causar mudança. Então, a primeira pergunta é, qual é o seu problema? Por que você quer se concentrar nesse problema e por que agora? Então, vamos trabalhar com Covid-19. Qual é o nosso problema? Transmissão de pessoa a pessoa de maneira incontrolada, transmissão comunitária. Por que você quer se concentrar nesse problema e por que agora? Só pelo fato de todo mundo estar passando e estar enfrentando essa situação. Primeira pandemia do século XXI. Quem precisa mudar o seu comportamento? Qual é o nosso público-alvo? E aqui é o grande exercício. Para cada situação, para cada estado, município, qual vai ser o público-alvo? Vamos supor que o nosso público-alvo para esse momento sejam pessoas no grupo de risco. Pergunta 4. Qual é a mudança ou resultado que você deseja ver no seu público como resultado de sua comunicação? Nesse momento, o resultado que eu quero ver da minha comunicação é que eu tenha o grupo de risco protegido, evitando com que eles sejam contaminados, porque a evolução da doença pode ser diferente para eles, pode ser mais grave. Então, com isso, eu vou definir a mensagem. Eu posso direcionar especificamente minha mensagem para que esses grupos fiquem em casa. Então, alguns pontos que eu trago, que eu digo que se você aprender isso, nós vamos sair daqui exitosos, é que os surtos ocorrem em comunidades. Então, as comunidades, eles são os principais atores na prevenção, na identificação, na resposta, na recuperação dos impactos físicos, psicológicos, sociais e econômicos. Então, é fundamental que todo profissional de saúde, inclusive o epidemiologista, ele tenha condições de construir a confiança sobre as estruturas sociais existentes na comunidade, trabalhando com indivíduos, grupos confiáveis, e aí nós estamos falando de líderes religiosos, agentes comunitários de saúde,
pessoas com representação importante ali na comunidade, que possam ter influência sobre grupos diferentes. E principalmente, esteja ciente da fragilidade, da confiança nas incertezas e nas situações de mudança. Aqui, nós trabalhamos com as incertezas, nós não partimos do pressuposto de que está tudo bem, de que a comunidade vai entender. E sim, ao contrário, nós vamos procurar entender qual é o desafio, quais são os medos da população para que ela não se mantenha em quarentena, por exemplo, para que ela não mantenha o distanciamento, para que ela não use a máscara, para que então eu possa direcionar e trabalhar mensagens que alcancem esse público. Então, é fundamental esse ponto. Um ponto que nós falamos nas aulas específicas lá do Epiflix de comunicação de risco, acho que nós vamos passar aqui bem rápido, é da questão de gestão de rumores. Algumas secretarias de saúde, por exemplo, aqui no Brasil, estão fazendo isso muito bem, né? Algumas que eu acompanho mais de perto, como a Secretaria de Saúde do Ceará, a Secretaria de Saúde de Curitiba, no município de Curitiba, tem desenvolvido uma série de comunicações nas redes sociais, simples, objetivas, bem visuais e direcionadas para diferentes públicos. Então, todo dia você pode encontrar uma mensagem diferente para um público diferente, para tentar responder a esses anseios que nos surgiu com essa pandemia. E é por isso que nesses treinamentos de preparação, nesses trabalhos de preparação e resposta para os epidemiologistas de campo, um dos momentos é trabalhar essa interação, esse engajamento da comunidade, a comunicação de risco. Como vocês podem ver na primeira imagem, esse é o momento de simulação em que um suspeito, um possível caso de ebola, recebe alguém em casa. Então, aqui nós trabalhamos com atores. Esse é um treinamento organizado pela Organização Mundial de Saúde, em que a PROEP participou como membro da GORN, e então nós estivemos lá. E você simula uma situação em que como nós trabalhamos com atores, a pessoa tem que fazer todos os procedimentos, não só técnicos, como colher a amostra, mas de conseguir convencer o paciente de que ele permita essa coleta. Porque chega uma pessoa com um equipamento de proteção individual, você nunca viu aquilo, é algo novo, então como você explica isso? Na imagem ao lado, isso que nós temos falado de a mensagem precisa ser direcionada para o grupo específico. Então aqui foi durante a resposta, durante a implementação da vigilância de diarreicas, em que parte do trabalho da implementação dessa vigilância era capacitar os profissionais de saúde. Então, esse é o momento em que um dos nossos colegas está explicando o preenchimento da ficha, discutindo com eles campos, se era necessário incluir algum outro, para que a gente conseguisse implementar a estratégia da vigilância desde a chegada do paciente, até a coleta da amostra, até o transporte e assim o seu resultado. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito. Aqui é importante falar de um outro ponto, que às vezes a gente traz muitas imagens pessoais no nosso arquivo pessoal, né? Então eu tive muita dificuldade de encontrar algumas imagens, porque quando nós estamos tirando, nós não pensamos nisso. Não sempre, né? Depois você se treina para isso. Mas esse é um ponto fundamental que eu quero trazer para vocês, quando vocês estiverem em campo e quererem registrar esse momento, é muito importante que tenham os cuidados na hora de divulgação. Primeiro, para que não apareçam rostos. Segundo, se aparecer, que essas pessoas tenham liberado a divulgação. Então, em geral, o termo de livre consentimento esclarecido é importante. Você pode ter sempre na sua bolsa, nesses casos. E mais, respeitar o espaço de cada um. É um exercício, porque em geral, quando as pessoas vão para missões, por exemplo, na África, quando nós trabalhávamos, muitos anos atrás, eu era responsável por recrutar os profissionais de saúde pública que iam para apoiar o Stop Polio Angola. Eu trabalhava nisso junto com um amigo. E parte do processo era direcioná-los, prepará-los para essa atividade em campo. Então, não saia tirando fotos. São pessoas, não são bichos de estimação, são lindos e os sorrisos das crianças são encantadores. Então, a gente sempre cai nessa tentação.
mas daí divulgá-lo é outro ponto. Então tenham cuidado também com o tipo de imagem que você inclui no seu relatório, que você divulga por aí depois. Essa foi uma imagem que eu escolhi que está mais escura, porque é uma das histórias que eu mais gosto de contar. Nós estávamos na investigação, nós estávamos trabalhando na segunda ronda da campanha de vacinação contra a cólera em Pemba, na segunda província afetada pelo segundo ciclone em Moçambique ano passado. Foram dois ciclones que afetaram primeiro a província de Sofala e depois a província de Cabo Delgado. E com isso nós estivemos apoiando nesse processo. Esse dia era um dia simples de supervisão da campanha, em que nós tivemos a oportunidade de adentrando uma das cidades. O diretor de vigilância, que já conhece bem a região, encontrou algumas crianças caminhando por nós, em que ele perguntou se ela já havia tomado a vacina. A criança respondeu que sim, e ele pediu para mostrar o dedinho, que eles marcam o dedo para poder ter esse controle, e ela não tinha essa marca, o que fez ele acompanhar a criança até a vila onde essa criança morava. E lá nós vacinamos mais de 70 crianças que não haviam tomado, parte delas não haviam tomado nem a primeira dose. Na verdade, 55 delas não haviam tomado nem a primeira dose. Isso entre crianças e adultos daquela vila. Mas o que mais me chama a atenção nesse episódio é que, além dessa análise sensível do diretor da vigilância, e aí estamos falando de diretor da vigilância, nós estamos falando de ninguém da comunicação, do diretor da vigilância perceber isso na fala da criança, foi o fato de que, ao chegarmos lá e perguntar sobre a vacinação, muitas pessoas ficaram com medo e elas afirmaram que não tomavam a vacina porque tinham medo de morrer e entendia que aquilo era uma estratégia para eliminá-los. Então, naquele momento, o diretor, que ainda não havia tomado a segunda dose, abriu uma das vacinas e tomou a dose na frente deles para que eles pudessem ter essa confiança. Com isso, ele ganhou a confiança da comunidade. Nós vacinamos várias pessoas, muitas ficaram sem vacinar, e ele prometeu para aquela vila de que no dia seguinte voltaria um grupo específico para garantir a eles o cartão de vacina e vacinar o restante que não havia sido vacinado. Então, esse tipo de sensibilidade é o que deve ser o nosso foco e nossa meta de trabalho. E aqui, falando sobre como nos comunicamos durante emergências de saúde. A Erika já falou um pouco disso, nós vamos passar agora rapidamente sobre o que costumamos chamar de CITREP, que é basicamente um relatório preliminar da situação. Ele precisa ser recorrente e acontece durante a emergência. Ele integra o seu relatório final. Você não precisa esperar o fim da investigação para divulgá-lo. Você vai criando relatórios situacionais, que é basicamente a tradução literária, para que você possa ter informações que possam ser comunicadas para os diferentes públicos envolvidos, seja tomador de decisão, seja comunidade, seja grupo envolvido na resposta. Durante a resposta nós temos diferentes grupos, desde o da administração, desde o responsável pela comunicação em si, o responsável pela logística, o responsável pelo setor de operações. Então é muito importante a gente ter esse tipo de resultados, de achados parciais no meu relatório situacional. E aí, um último ponto é que a divulgação científica, como eu tenho dito desde o início, é que ela é muito importante, mas a sua comunicação durante a emergência é o que pode, de fato, mudar o curso de uma resposta. Então, é nesse momento é que você pode trazer um achado novo que vai direcionar as medidas de prevenção e controle, e sua percepção sobre tudo isso, sobre a cidade onde você está trabalhando, sobre o grupo principal afetado, ele vai ser fundamental para você conseguir direcionar recomendações que sejam de fato efetivas. Então, a gente sempre se menciona, procure utilizar informações gráficas. Aqui é uma simples, de onde. Então, se você pode usar o mapa, tente usar o mapa para mostrar localidade, qual foi a região afetada, esse tipo de coisa. Para a questão de pessoa, tempo, lugar, sempre procure responder a essas perguntas no seu relatório.
Já são informações simples e sensíveis que podem direcionar as primeiras ações, as primeiras medidas de prevenção. Bom, pensando de maneira rápida, esse é um pequeno apanhado do que espera vocês em mais aulas e de maneira mais trabalhada, com mais exemplos, que nós temos muitos para contar. Isso é um pouco do que nós temos trabalhado com outros países. Agora nós temos apoiado São Tomé e Príncipe, tivemos apoiando vários PALOPs na avaliação das capacidades básicas do Regulamento Sanitário Internacional, e eu tive a oportunidade de acompanhar a Guiné Equatorial na avaliação de suas capacidades básicas para a comunicação de risco. Então, a gente vai percebendo como a gente pode melhorar a nossa situação. Como organização da sociedade civil, o que nós temos feito é apoiar os municípios, os profissionais envolvidos na resposta, já que nós não estamos envolvidos diretamente. Então, espero que esse tipo de ferramenta e de estratégia apoie vocês. Outros pontos que nós vamos detalhar mais em outras aulas são os famosos planos de comunicação, seja para comunicação interna, seja para comunicação externa. A questão da gestão de rumores, vocês podem ver que o próprio Ministério da Saúde criou uma página de fake news para tentar combater e desmistificar essas notícias que foram publicadas durante a pandemia. Então, isso é um ponto fundamental, é um ponto importante. A outra estratégia que eu comentei aqui são das próprias secretarias estaduais e municipais de saúde terem seus canais de comunicação, já que aqui hoje no Brasil nós estamos bem ligados nisso, e assim como vocês puderam ver em outros exemplos, os demais países também, todos estão investindo muito nessa estratégia, porque hoje está todo mundo com um olhar muito nas redes sociais. Além da gestão de rumores, da comunicação escrita, dicas de dress code, posicionamento, a virada positiva, entre outros, para a preparação do profissional de saúde, a gente também trabalha no nosso treinamento de preparação à emergência de saúde pública. O Chile foi um dos primeiros países a receber esse treinamento da PROEP, foi uma parceria muito legal. E esse é um dos temas que nós trabalhamos. Então, vocês também vão poder perceber no Epiflix os temas que nós trabalhamos relacionando comunicação de risco e o Regulamento Sanitário Internacional. Que medidas também nós precisamos, que tipo de capacidades básicas nós precisamos desenvolver, mesmo a nível local. E Media Training é um outro treinamento que nós já aplicamos aí desde 2017, desde 2016, na verdade. Começamos uma parceria com o CDC, com o Grupo de Comunicação de Risco, e desde então nós temos aprimorando este tema. Acho que o importante dessa discussão é que nós estamos chegando no momento de nos reinventarmos, ou seja, durante a pandemia, a saúde também precisa falar de saúde mental, estresse durante a pandemia, dificuldade para dormir, dificuldade para trabalhar em casa, informações específicas para a saúde de grupos específicos. Eu tenho acompanhado e monitorado muito isso nas redes das secretarias de saúde. Ou seja, foi necessário essa reinvenção para que a gente conseguisse abordar e apoiar outros temas que não é o foco direto da pandemia, mas que são efeitos indiretos. Aqui são alguns exemplos, por exemplo, do perfil do Instagram da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, como você cuida de sua máscara. Então, aqui tem dicas de como você deve lavá-la, descartá-la. Aqui do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Saúde da Colômbia, sobre justamente essa discussão que eu falei com vocês, do apoio à saúde mental, principalmente dos profissionais de saúde. A maioria dos países criaram essa linha de apoio aos profissionais de saúde. E finalizando, não se engane, comunicação em saúde também faz parte do papel do epidemiologista, do profissional de saúde. Então, use-a em seu favor. Alguns exemplos finais para vocês perceberem isso que eu gostaria de mostrar. O nosso grupo de alunos, que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa formação, foi a primeira especialização de vigilância em saúde na Tríplice Fronteira, organizada pela Fiocruz, em parceria com a OPAS, Ministério da Saúde, em que a PROEP também teve o prazer de ser uma das parceiras envolvidas.
E aqui foi um momento fundamental, que a discussão era fundamental, a minha palavra de hoje, gente. Esse é um outro tema que nós vamos trabalhar nas aulas de comunicação de risco. Termos que a gente fala com frequência e que você deve evitar nas suas aulas. E aqui nessas fotos, uma discussão fundamental era sobre gerenciamento de vigilância e saúde. Nós estávamos discutindo o planejamento estratégico e percebemos a questão da comunicação a ser trabalhada aí. Grupos da vigilância de 3 países fronteiriços que são divididos por uma linha limítrofe e por atravessar um rio de 10 minutos, que não se conheciam e não trabalhavam juntos. Após essa vigilância, o grupo passou a trabalhar integrados, todos estavam inseridos no serviço e temos apoiado até hoje discussões em grupos de WhatsApp, virou basicamente uma comunidade de prática em que eles já sabem quem procurar para ter dados, como eles podem apoiar, como eles podem integrar informação, gestão de rumores, eles têm trabalhado muito nisso, então é um orgulho ver o resultado dessa primeira especialização aí dessa equipe. Essas são fotos do nosso último módulo, em que nós visitamos secretarias, unidades de saúde, as secretarias de saúde de cada região ali local. Nós visitamos vários locais ali, que são várias pequenas cidades, e que nós tivemos a oportunidade de conhecer também a realidade fronteiriça e eles conhecer os seus parceiros que estão agora trabalhando de maneira mais integrada nesse momento de resposta. Aqui são fotos desse primeiro treinamento com o método RPG que aconteceu no Chile. Essa foi a segunda edição. Nessa segunda edição, o treinamento já foi mais focado na preparação e resposta a emergências de saúde pública, não somente nos 10 passos na investigação de surto. Então, o Ministério da Saúde é um grande parceiro e nós temos esse elemento da comunicação de risco de diferentes maneiras envolvidas no treinamento. Então, aqui são algumas fotos para vocês poderem perceber esses momentos de poder ter contato com a comunidade, de contato com a mídia e de situações inusitadas, que é o que acontece conosco em campo. Então, resumindo, comunicar os resultados tem a ver com comunicar os achados e por isso deve acontecer a todo momento durante a emergência de saúde pública. A gente precisa pensar na comunicação interna, assim como na comunicação externa, e deve-se definir a mudança ou comportamento que a gente quer causar com a nossa mensagem. Qual é o soco, qual é a mudança que nós esperamos da mensagem a ser transmitida. A comunicação efetiva, ela pode ajudar a conter um surto. Então, entender a importância dela e a importância da comunidade como um papel, como um ator integrado e ativo no processo de resposta é fundamental para que a gente tenha bons resultados no processo de prevenção e de contenção. E é com isso que eu termino. Esse envolvimento pode apoiar na prevenção de doenças também e pode evitar com que as pessoas se automediquem. Ou seja, fica aí a mensagem. Então, em breve, quando tudo isso acabar, nós teremos uma nova versão desse treinamento. Há 2 anos sem muita perspectiva, mas por acreditar no ideal, nós viajamos por aí, indo para outros continentes, sem nenhuma perspectiva de recurso financeiro, por exemplo, somente por acreditar no propósito. E isso nos abriu muitas portas. Foi com isso que nós nos tornamos o terceiro membro temos somente 3 membros da Rede Global de Alerta e Resposta a Surtos e Emergências no Brasil, e a PROEP tem o orgulho e a honra de ser um desses 3 únicos. Então, nós temos apoiado esses países da África, principalmente Palopes e outros da região. E isso hoje tem nos garantido caminhos abertos com governos de diversos países, sempre trabalhando numa estratégia colaborativa de apoio e de poder reforçar e valorizar os parceiros. Então, a comunicação também tem muito desse processo. É por isso que eu estou aqui. Agradeço a todos por
nos acompanhar durante essas 10 aulas. Agradeço a Érica por assumir esse desafio e fazer essa dobradinha comigo hoje. Nossa professora com mais de 1000 visualizações no YouTube. E é isso. Vejo vocês para a gente tratar mais desse tema que é fundamental e a gente continua trabalhando ele. Fundamental é a palavra de hoje e eu prometo que essa foi a última vez que eu a disse. Um abraço.